Olá, o verão nem chegou e já estamos em período de chuvas. Será que as ruas e avenidas da cidade estão preparadas para os próximos meses? Ou Bauru vai mais uma vez sofrer com os alagamentos? Das 8 obras necessárias, apenas 2 estão em andamento. O investimento é de 5 milhões de reais, mas esse tipo de trabalho ajuda apenas em problemas pontuais. Cartilha ensina como melhorar o atendimento a pessoas com deficiência. Boa notícia para quem anda de ônibus. Não haverá greve amanhã. Trabalhadores do transporte coletivo chegaram a um acordo hoje de manhã com as empresas que operam as linhas de ônibus. Com isso, terminou o movimento grevista, de acordo com a Associação das Empresas. A Indurb informou há pouco que a jornada dos motoristas será de 7 horas e 20 minutos, com 1 hora de intervalo dentro desse período. O intervalo será fracionado e feito nos pontos finais dos coletivos. Para isso, a Indurb vai ajustar os horários de algumas linhas. 2 advogadas decidiram ajudar de forma voluntária pessoas com deficiência. Elas elaboraram uma cartilha com o objetivo de ensinar lições para aqueles que não têm limitação alguma. Eduardo é advogado há 13 anos e também coordena a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB. No Fórum de Bauru, com as rampas e elevadores, ele não encontra grandes dificuldades para se locomover e consegue trabalhar normalmente. A mídia realmente ela tem tido um trabalho fundamental no sentido de informar, seja por qual veículo for, cada vez mais os direitos e obrigações da pessoa com deficiência. Uma ação tão comum quanto subir uma escada pode ser um grande obstáculo para quem usa uma cadeira de rodas, mas a arquitetura não é a única dificuldade que as pessoas com deficiência encontram. O atendimento e o tratamento que os deficientes recebem em lojas e repartições públicas muitas vezes não é o mais adequado. Talvez por não buscar informação ou por algum preconceito já formado, né, talvez deixe de tentar essa aproximação, né, com a pessoa com deficiência. Na tentativa de superar esse obstáculo, 2 advogadas decidiram lançar uma cartilha sobre atendimento inclusivo. São dicas sobre como uma pessoa com deficiência deve ser tratada. As pessoas elas não são ruins, elas não querem agir de maneira errada, elas simplesmente não sabem como fazer, não sabem como lidar. Com a ajuda de patrocinadores, elas conseguiram distribuir 6 mil exemplares em 21 fóruns de São Paulo. Como nós sabemos, né, os fóruns atendem muita gente, então é preciso que saibamos recebê-las com naturalidade. Algumas dicas, bem simples e que estão na cartilha, podem ajudar na hora de atender alguém com deficiência. Para conversar com um cadeirante, sente-se numa cadeira, para ficar na mesma altura e evitar que ele tenha dor no pescoço. Quando for conversar com uma pessoa cega, não grite e dirija-se diretamente a ela, mesmo que ela tenha um acompanhante. Se for falar com um deficiente auditivo, não o atenda de longe e nem de costas. Fale normalmente, sem gritar, mas diretamente com ele. Tem toda uma estrutura pensada voltada. Este empresário de Jaú, que fica a 60 quilômetros de Bauru, ficou sabendo da iniciativa e quis fazer a parte dele. Na loja, é comum a presença de pessoas com deficiência. Por isso, ele resolveu imprimir o conteúdo da cartilha nas caixas. 20 mil já foram entregues aos clientes. A maneira de você atender a pessoa com deficiência faz com que você mostre primeiro o respeito pela pessoa. No caso de um cadeirante, quando entra um cadeirante na minha loja, a gente pede para que a vendedora sente, para poder conversar na mesma altura. Quando é um deficiente auditivo, a gente pede para que olhe para a pessoa e não para quem está do lado acompanhando. Essas ações são simples, não demandam grandes investimentos e ajudam a melhorar o convívio entre as pessoas. Se você vai lidar com alguma pessoa com deficiência, seja uma deficiência física, visual, intelectual, a maneira mais tranquila de você não errar, né, é você perguntar para a própria pessoa o que ela está precisando. Nós prepararmos uma sociedade inclusiva é prepararmos uma sociedade para nos receber amanhã.
Se você é vendedor ambulante e quer trabalhar durante a festa de abertura dos Jogos Abertos, no próximo dia 16 de novembro, fique atento. A Prefeitura vai disponibilizar 74 espaços para que as barraquinhas sejam montadas. Quem tiver interesse deve ir até a Secretaria de Planejamento, que fica na Avenida Nuno de Assis, 1460, das 8 da manhã às 5 da tarde. A distribuição das vagas será por ordem de chegada. O fim do ano se aproxima e essa é uma ótima época para conseguir um emprego. Veja as vagas do posto de atendimento ao trabalhador de Bauru. Estão disponíveis vagas para atendente de telemarketing, oficial de serviços gerais, pedreiro, repositor de mercadoria, auxiliar de escritório, operador de retroescavadeira, vendedor interno para a loja, estoquista, vendedor externo, recepcionista para menor aprendiz e assistente administrativo com experiência em recursos humanos. Se você se interessou por alguma dessas vagas, vá até o Pátio de Bauru, que fica na Rua Joaquim da Silva Marta, 1139. O pátio funciona de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e da 1 às 5 da tarde. É preciso levar RG, CPF, número do PIS, carteira de trabalho e o CEP da residência. E dá para pensar desde cedo na vida profissional. Vão até amanhã as inscrições do Vestibulinho 2013 para estudantes que têm interesse em cursar um ensino médio no Colégio Técnico Industrial da Unesp. Neste ano são oferecidas 210 vagas nos cursos de Eletrônica, Informática e Mecânica. As inscrições devem ser feitas no site da Unesp e custam R$ 40. As provas serão realizadas no dia 9 de dezembro. O resultado sai em janeiro. Daqui a pouco a gente fala sobre o risco de enchentes no verão. Obras realizadas na cidade não são suficientes para conter a água da chuva. Voltamos já! A Associação Hospitalar de Bauru tem um novo interventor, o advogado Cláudio Pereira de Godoy. Ele aceitou o convite para administrar a entidade, que atualmente é responsável pelo hospital de base. O novo interventor é especialista em liquidação de empresas e vai auxiliar na transição do hospital para a FAMESP. O tempo instável predomina em todo o estado de São Paulo. Veja os detalhes no mapa. Chove em vários pontos do estado de São Paulo. O tempo deve ficar instável até o fim de semana por causa da chegada de uma frente fria. Quinta-feira, chuvosa em Bauru. O sol deve voltar a abrir só no domingo. A umidade do ar agora é alta, está em 74%. Os ventos sopram fracos, a 5 km por hora. A temperatura caiu um pouco hoje. A mais alta foi de 27 graus. Amanhã, a máxima fica em 29 em Bauru, Agudos e em Piratininga. Se já está chovendo, imagina no verão, quando as chuvas são mais frequentes em Bauru. E todos os anos, os alagamentos trazem diversos prejuízos para os moradores da cidade. Milhões de reais foram investidos em obras que prometem aliviar o problema, mas uma solução definitiva está bem longe de ser encontrada. O barulho das máquinas nem atrapalha mais a vizinhança. Elas são usadas nas obras de implantação de galerias pluviais na Vila Industrial, zona oeste de Bauru. Quando estiverem prontas, vão evitar que as águas da chuva desçam para a parte baixa do bairro, um transtorno para os moradores. Fica bastante alagado, a rua chega a ficar bastante esburacada, principalmente essas de descida. Não passa carro, fica horrível a situação aqui no bairro. Quando a chuva é forte, Rosa tem dificuldades de chegar à casa do filho, que mora no bairro há 5 anos. Os buracos, né? É difícil. Difícil para sair de casa. De carro, a pé, porque aí vira uma barreira também, né? Então fica difícil para andar de carro ou a pé, né? Todo jeito é difícil. Depois da instalação dos canos, as ruas serão asfaltadas. Obras semelhantes a essa estão sendo feitas em outros pontos da cidade, totalizando 18 quilômetros de galerias. O investimento é de 5 milhões de reais, mas esse tipo de trabalho ajuda apenas em problemas pontuais.
Em dezembro, quando começa a temporada de chuvas, elas não vão evitar que a Avenida Nações Unidas se transforme num enorme problema que há anos causa transtornos em Bauru. Para evitar cenas como essas, mais investimentos precisam ser feitos em toda a cidade. De acordo com o secretário de Obras, pelo menos 8 grandes intervenções precisam ser feitas em Bauru. Atualmente, apenas 2 estão em andamento. São custos muito elevados. O poder público precisa fazer ações do próprio orçamento ou programas de incentivo do governo federal ou estadual para esse tipo de verba. Então, o que falta fundamentalmente em Bauru até o momento é o desenvolvimento do projeto dessas outras bacias, porque nós temos um estudo, mas na verdade não temos um projeto executivo. Então tem que ser desenvolvido os projetos executivos, as desapropriações que vai ser necessário porque ela toma um grande espaço dentro da malha urbana. Então a partir disso, do projeto, a desapropriação e licitar a própria obra, que realmente são obras caras. A da Água do Sobrado em torno de 4 milhões de reais. Uma das obras é a construção de uma barragem no Jardim Jussara, zona oeste de Bauru, mas só deve ficar pronta no ano que vem. Essa estrutura de concreto vai ser toda coberta por terra aqui por cima, formando uma barragem que vai segurar as águas do córrego do Sobrado, que ele vem daquele lado e costuma encher muito em época de chuva. A ideia é fazer com que a água passe por dentro apenas desse cano aqui e desça de forma controlada até a região central da cidade, fazendo com que as águas da chuva cheguem lá com menos velocidade e carregando menos terra. Sem a barragem, a água barrenta que desce dessa região acaba assoreando o rio Bauru e chega ao centro da cidade muito rápido e sem controle, causando inundações, principalmente nas Nações Unidas. O que também deve contribuir com a drenagem das Nações são as galerias construídas em torno do novo shopping. Como contrapartida do empreendimento, a construtora teve que fazer bocas de lobo para captar as águas da chuva que escorrem pela rua Marconde Salgado e outras vias no entorno do shopping. Era importante para poder diminuir toda essa água que estava sendo lançada na Avenida das Nações. E, em contrapartida também, ela vai viabilizar todo o empreendimento. Uma vez que não tivesse essas captações, essa água toda entraria no estacionamento nosso, que é o subsolo. O que for captado pelas bocas de lobo será escoado por este túnel, em construção por baixo do shopping e que vai desaguar direto no rio Bauru, na Avenida Nuno de Assis. O sistema deve ser entregue até o final desta semana. Com ele, construtor e poder público projetam que os alagamentos no trecho da Nações, que passa por baixo da linha do trem, diminuam em 30%. Para resolver de uma vez os problemas na região, serão necessários mais investimentos. Para resolver, o canal das Nações Unidas vai precisar ser alargado, é uma obra de aproximadamente 60 milhões de reais, é uma nova etapa e deve ser parceladamente a execução ao longo dos anos. No próximo bloco, a gente continua esse assunto. Você confere uma entrevista com o professor de Arquitetura e Urbanismo da Unesp, José Chaides Alves. A gente volta a falar sobre as obras de contenção de águas da chuva que estão sendo realizadas aqui em Bauru com o professor do curso de Arquitetura e Urbanismo, José Chaides Alves. Chaides, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço, Larissa. Estou sempre disponível. Muito obrigada. Chaides, nós vimos aí na reportagem, o próprio secretário de Obras, ele admite que essas obras que estão sendo realizadas, elas não vão conter 100% das águas da chuva. Uma solução definitiva, é difícil mesmo de se chegar a essa solução? Com certeza, né? Bauru acumulou ao longo de várias décadas, né, problemas relacionados de planejamento, mas que implica especialmente nas questões ambientais. Né, você tem hoje a cidade ainda com cerca de 40% de áreas ainda sem asfalto, sem drenagem, né, e a gente percebe que o poder público vem ao longo do tempo tentando resolver esses problemas e em algumas situações, como Nações Unidas, como os fundos de vale, né, esses novos condomínios que estão sendo criados, etc. Quer dizer, vai somando as implicações, os impactos sobre os problemas já existentes. Então, quer dizer, além de ir consertando coisas do passado, né, certamente terá que fazer muito mais para frente para resolver os problemas. Quer dizer, tem que consertar o que não foi feito, mas ao mesmo tempo atender essas novas demandas. Essas novas demandas. Né? Isso com uma capacidade de investimento da prefeitura que é muito baixa, né? Isso. E sobre esse aspecto, né, da capacidade baixa, o que a gente percebe é que tem muito a se avançar em Bauru, né? Eu tenho sido, assim,
não só um crítico no sentido, vamos dizer assim, um crítico técnico, no sentido de que você tem instrumentos hoje de que parte dessas obras podem ser cobradas como contrapartida dos empreendimentos que estão sendo feitos. Um exemplo que está colocado, por exemplo, é da barragem lá da água, né, do Parque Jussara, em toda aquela região da cabeceira do rio Bauru, né, e aonde a gente vê que os seus objetivos, além de resolver problemas do passado, certamente vai implicar que toda a ocupação daquela cabeceira esteja se dando. Então, esses condomínios novos que estão sendo feitos, os loteamentos de classe média alta, alguns até em agudos, que vão ter impactos em Bauru, né, são obras que o poder público deveria estar cobrando contrapartidas, né, para as barragens, para as galerias, né, de forma a não se onerar só com dinheiro público para a execução dessas questões. Porque são espaços que vão se beneficiar dessas obras. Já estão se beneficiando, né? Porque o mercado imobiliário, na medida que essas obras estão sendo feitas, ele reage automaticamente. Valoriza o imóvel. E o mercado imobiliário de Bauru, infelizmente, está acompanhando os níveis de custo e de valores de venda semelhantes a São Paulo. Aqui em Bauru você tem, hoje, dito pelos próprios responsáveis pela construção civil de Bauru, o custo do metro quadrado da construção da ordem de R$ 6.800 o metro quadrado, quanto ela, na verdade, custa aí em torno de R$ 2.000. Quer dizer, está tendo uma lucratividade imensa dos empreendedores e a prefeitura não está sabendo cobrar as contrapartidas, pelo menos em pequena parte que fosse, mas que desse conta desses impactos ambientais e sociais que essas obras estão gerando. Mas isso por falta de uma discussão mais ampliada sobre o Estatuto da Cidade, uma correção necessária já do plano diretor no que diz respeito especialmente aos instrumentos lá colocados, como a transferência do direito de construir, a outorga onerosa, o consórcio imobiliário e outros, que permitem ao poder público não ter que fazer desapropriações, por exemplo. Essa questão das desapropriações, ela é apontada como uma das dificuldades para fazer esse tipo de obra. Você tem uma visão bem particular em relação a isso, né, Chais? E eu acho que, eu falo isso para os técnicos, para os membros da prefeitura, mas também para toda a população. Quando você ouvir daqui para frente a palavra desapropriação na fala do poder público, desconfie de que ele esteja errado. Né? A nossa tese de doutorado, inclusive, trabalha sobre isso. Por quê? Né? Porque hoje você tem, antes de se chegar a uma hipótese de desapropriação, você tem várias formas de aplicar outros instrumentos de conquista de terras não onerosas, por parcerias. Né? Por exemplo, essas áreas de barragens, quem é que sai ganhando com essas áreas de barragem quando o poder público executa esta obra? São os donos de terra ao redor, que tinham uma terra com erosões, que tinha uma terra que não podia construir e que com a barragem vai ser valorizada. Né? Então é como se eles cedessem parte das terras exatamente, deles em troca e vão se beneficiar do benefício. Quer dizer, então não teria por que o poder público estar fazendo uma obra que vai valorizar essas terras e ainda pagar-lhe desapropriações. Quer dizer, há um duplo benefício para o privado, quando na verdade o poder público poderia fazer isso com um planejamento democrático, participativo e usando os instrumentos jurídicos hoje existentes, para não ter que se onerar ainda mais com desapropriações. Em certa medida, isso que eu estou dizendo, a gente aplicou lá atrás na Avenida Mussa Tobias e na própria Nações Unidas Norte, onde 400 mil metros quadrados de terra foram conquistadas em doação pelos proprietários de terra, simplesmente por eles perceberem que as suas terras seriam valorizadas. Quer dizer, está aí um tipo de articulação bilateral, né, que hoje está previsto no Estatuto da Cidade também com a transferência do direito de construir, está prevista com o tombamento ambiental e paisagístico, com a permuta do potencial de construção dessas áreas para outros lugares. Quer dizer, há uma série de formas, né? O consórcio imobiliário, por exemplo, que não está sendo aplicado ainda aqui em Bauru, né, no sentido de a prefeitura fazer infraestruturas, mas receber em parte terras para fazer moradia popular, sem precisar desapropriar terra para fazer moradia popular. Quer dizer, o custo da terra sendo zero, né, também é uma possibilidade, e não tendo que pagar desapropriações. Quer dizer, então existe instrumentos poderosos, né,
e que, infelizmente, a gente não está vendo isso ser aplicado. Chais, mas falando agora de um bom exemplo, Sim. Nós mostramos aí o caso do Shopping Novo, que está concluindo essas obras para diminuir o impacto das águas das chuvas naquela região que é bastante problemática das Nações Unidas. Exatamente. Né? Nesse caso, essa contrapartida é um exemplo positivo, né? Eficiente. Eu creio que seja, e ao que parece é mesmo, até pela dimensão de que a gente viu das obras, não saberia dizer assim, sem um cálculo mais preciso, se vai ser suficiente para resolver toda a demanda, mas há de muito tempo que toda aquela região da Vila Cardia, né, e aonde hoje está sendo construído o shopping, etc., se colocava nos debates sobre isso que as águas daquela região não precisariam ir para as Nações Unidas, e sim ir diretamente para o rio Bauru. E eu vi que o secretário de Obras está, certamente com alguma equipe, né, discutindo esses impactos, né, e fazendo com que parte dos problemas daquela região não chegue até Nações e vá para Nuno de Assis. Eu acho que é um bom exemplo. Né? Não saberia dizer se é suficiente, porque aquela região das Nações Unidas, ela sofre impactos não só ali da região da Vila Cardia, mas de toda a bacia do Córrego das Flores, né, que foi tamponado. Né? Quer dizer, desde o Vitória Regia até o Shopping Bauru, o Walmart, quer dizer, toda aquela região da Vila Universitária, do Jardim Brasil, enfim, Higienópolis, joga água nas Nações Unidas. E esse modelo é o ideal, exigir como contrapartida do empreendimento essas obras? Com certeza, porque são obras que não foram planejadas no passado, portanto elas estão deficitárias em termos de galeria. E para você corrigir isso, que é muito caro, o poder público sozinho não teria essas condições. Até porque, como a gente viu, as demandas por galerias na periferia da cidade, nos 40% da cidade que ainda não tem asfalto, não tem galeria, é tão grande que se você não exigir dos novos empreendimentos contrapartida a isso, certamente o poder público não tem condição de resolver. Tá certo, Chaides. Muito obrigada por suas informações. Eu que agradeço. Estou de novo, como disse, à disposição. O Nesp Notícias fica por aqui. A gente volta amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau! Thank you.